Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam dadas ao teu nome todo louvor, toda honra, toda glória, e seja manifestado em nós o teu poder, a tua força, a tua graça. Dá-nos, ó Pai, os dons do temor, da piedade, da fortaleza, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e do conselho. Aumenta em nós o dom da fé, fortifica em nós o dom da profecia, promove em nós o dom da cura e dos milagres, e conceda-nos o dom das línguas. Ó Espírito Santo de Deus, frutifique em nossa alma o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Obrigado, querido Pai, por ter nos enviado Jesus, teu amado Filho, para nossa salvação. Ó Jesus, tu o Verbo encarnado, a palavra de Deus, de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz, por amor ao Pai, e por amor a mim, a meus irmãos e minhas irmãs. Toca agora em nosso coração, Senhor. Cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, extirpa os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. E que, consagrados pela Tua palavra, sejamos merecedores da abundância da Tua felicidade. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberta a porta. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, novamente reunidos para ouvir mais um salmo e meditar, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele quer nos falar em nossos corações. Como já falei em outras oportunidades, quando oramos, quando pegamos a Sagrada Escritura para meditar, vamos orar e meditar com as palavras de Deus. Isso é que é importante. Os hagiógrafos escreveram, mas quem transmite para nós é Deus, né? Aquilo que Ele quer, aquilo que é a vontade dEle. Então vamos passar aqui o Salmo 116, depois vamos fazer algumas reflexões. Diz o Salmo: Eu amo porque o Senhor escuta minha voz suplicante, porque inclina o ouvido para mim quando chamo. Redes mortais me envolviam, os laços do abismo me alcançavam. Caí na tristeza e na angústia, invoquei o nome do Senhor. Por favor, Senhor, salva a minha vida. O Senhor é clemente e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor guarda os incautos, estando eu sem forças, e Ele me salvou. A alma minha recobra a calma, pois o Senhor foi bom contigo. Arrancou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés de um empurrão. Caminharei na presença do Senhor, no país da vida. Eu acreditava quando dizia, como sou infeliz. Eu pensava em meu apuro, os humanos são enganadores. Esta é a primeira parte do Salmo 116. Na próxima publicação, então, continuaremos o restante desse salmo, que é muito, muito lindo, né? Muito bonito, né? Vejamos que o salmista começa recordando, né, as suas infelicidades e as suas tristezas,
que ele teve, mas foi salvo por Deus, né? Deus o ajudou, né? Vamos meditar um pouquinho sobre o gênero desse salmo e a situação desse salmo. Esse salmo é um canto de ação de graças, como pede o gênero. O orante recorda as desgraças das quais o Senhor o livrou. Como nelas pediu auxílio e foi atendido. Recorda sua confiança passada e exprime seu agradecimento presente. Vejam que coisa interessante. Ele reconhece o sofrimento, tudo que ele tem passado, mas reconhece a ação de Deus em sua vida, né? Nós também temos sofrimentos, nós temos problemas, temos dissabores durante a vida, né? Mas a confiança em Deus, que Ele vai sempre nos responder da melhor maneira possível para nós. Às vezes não compreendemos muito bem qual é a vontade de Deus para nós, mas nós temos que ser humildes e confiantes. E assim é que diz assim, né? A ação de graças é acompanhada de um rito litúrgico, cumprindo o voto que fez no perigo. Ele prometeu a Deus pela salvação dele, né? E aqui eu recordo também que nós nunca devemos prometer nada a Deus que não possamos cumprir. Temos que cumprir sim, né? Porque Deus cumpre a parte dele conosco. Eu sempre digo que Deus está sempre vigilante, nos cuidando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se não fosse assim, então Deus salvaria todo mundo num piscar de olhos, né? E seria muito fácil. Mas qual é o mérito que nós teríamos? Assim como um jovem que vai estudar, fazer um pré-vestibular para uma faculdade, se alguém vai lá e faz o curso por ele, faz o vestibular, que mérito tem essa pessoa? Se não estudou, não labutou, né? Não teve ali, digamos, entre aspas, algum sofrimento de tempos, de horas de estudo. Qual é o mérito que tem este curso, né? Essa graduação? A mesma coisa é a nossa vida, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Precisamos fazer com muita humildade. Ontem eu estava meditando muito sobre essa palavra humildade, né? Talvez uma das virtudes mais lindas que o ser humano pode ter, ser humilde. Forte, inteligente, batalhador, mas humilde. A humildade nos leva aos extremos do amor de Deus. Jesus não foi humilde? Apanhou, sofreu, foi xingado, cuspido. Meu Deus, que loucura! Na sua humildade ele mostrou para nós o que é ser forte. Então que esse salmo também venha nos trazer esse reconhecimento da presença de Deus em nossa vida e de quanto nós devemos ser humildes e confiantes em Deus. Vamos mais adiante um pouquinho. O texto desse Salmo 116 menciona 4 desgraças: perigo de morte, aflição interior, situação social de abandono e escravidão. 3 são facilmente dedutíveis a uma doença mortal, nos versículos 3, 8, 9 e 15. Nesse caso, a escravidão seria metáfora. Assim entendido, faz companhia ao Salmo 33, que também fala mais ou menos a mesma coisa, com várias coincidências verbais. Cabe também entendê-lo como salmo de repertório, que reúne sofrimentos típicos dos seres humanos. O sentimento desse salmo, qual é o sentimento que o salmista está colocando nesse salmo? Redes mortais. Aqui, o mais notável do salmo é a intensidade e a mobilidade do sentimento. O orante se volta para si mesmo para observar e descrever seus sentimentos. Desdobra-se internamente para um diálogo mental consigo mesmo. Recorda o que dizia ou pensava a situação afetiva de onde o sentimento brotava. Ele pergunta a si mesmo antes de propor. Não é fácil encontrar outro salmo que tenha semelhante mobilidade de formas sintáticas. Continuando para finalizar, e esse salmo também tem algumas passagens muito bonitas de amor e fé. Prestamos bem atenção no versículo 1 ao 10. Começam assim: amo e acreditava. O início dele é assim, né? Eu amo porque o Senhor escuta a minha voz suplicante. Começam assim, né? Amo e acreditava. O primeiro coloca o salmo inteiro na esfera do amor de Deus. Um amor agradecido e humilde, olha o que eu estava falando. O segundo exprime uma confiança que é fé no Senhor.
Mas o orante não confessa pecados que teriam provocado a doença, nem sentiu a cólera de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha essa palavra de Deus para nós hoje, né? Amor e fé. Muito lindo essa reflexão aqui do orante, né? Quando ele se coloca, ele já inicia o salmo assim, né? Eu amo, porque o Senhor escuta a minha voz suplicante, porque inclina o ouvido para mim quando eu chamo. Quantas vezes nós chamamos Deus por dia para nos salvar? Qual é a quantia de fé que nós temos? Qual é a qualidade da fé que nós temos em Deus? Ter fé quando nós estamos bem, digamos assim, que é bastante fácil, né? Mas e quando estamos passando por momentos difíceis? Como é que fica a nossa fé, né? Para encerrar, em determinado texto bíblico está escrito, se não me engano, lá em Mateus 24, está escrito assim: e o Filho do Homem, quando vier sobre as nuvens, para separar o joio do trigo com seus anjos, ele encontrará fé sobre a terra. Qual é a fé que Deus vai, que Cristo vai encontrar conosco? Qual é a fé? Encerro aqui exortando aos irmãos e irmãs que tenhamos humildade, muita humildade em tudo que fizermos, tudo. E muita fé. Fé em Deus. Ele sabe o que está fazendo e nós precisamos do amor de Deus junto conosco. Queridos irmãos, que a graça de Deus nos oriente sempre e nos abençoe com muita graça e com muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.